Olá Felipe, estamos em mais uma verificação do seu exercício 7 no curso de MS Project. Já falei sobre esses avisos, vou desabilitar, vou entrar com hoje, com a meta, então já vi que você fez o filtro, não vou abrir seu pool, dá ok. Então, nesse exercício nós estamos iniciando a parte de execução do projeto, então nós acabamos com o planejamento. Agora as equipes vão começar a trabalhar, realizar, executar o projeto. Então a produção de escopo vai acontecer, nós precisamos controlar o nosso projeto, monitorar e então estamos na parte de controle. E vamos ver como a ferramenta Project nos ajuda nessa fase do projeto. Esse trabalho na ferramenta você vai ver que é muito simples, embora o trabalho gerencial e o controle seja muito intenso no campo, sempre coletando dados e alimentando a ferramenta. Então vou começar dentro do seu passo 20, emitir o trabalho do período, e já detecta um problema aqui, que é o caso de você não ter feito filtro. Então vamos ver aqui o filtro. Por acaso, ó, tem até o filtro feito aqui, vou verificar ele. Então tá certo. Então são atividades que começaram no dia, na meta, ou que começaram antes e que não estão completas. Ou seja, que ainda faltam alguma coisa para serem devidamente terminadas, concluídas. Então o filtro está ok. Você apenas não aplicou ele, vou aplicar. E vou entrar com a meta hoje. Então dá ok. E aí eu vou ver o seu... se você fez o template, né? Se você fez aquela caixinha do jeito que a gente solicita. Então estou vendo aqui passo 20. Ok. Você usou texto 3. Será que você já usou texto 1 antes? Você já usou texto 1 para alguma coisa. Então ok. A única coisa que eu tenho para falar aqui é que só estou vendo o passo 20. Você, no passo lá atrás no exercício 4, a gente pede para você fazer alguns outros templates aqui também para esse tipo de visão. Eu não estou vendo eles aqui. Então provavelmente eu devo ter falado na correção, ficou com pendência e você não fez, já que ele não aparece aqui. Então, ok, voltar para a correção deste exercício. Vou ver o seu layout. Então vejo que você marcou as opções, desmarcou que era para estar desmarcado. Então, ok. Então aqui você vê as informações do seu projeto que ainda não estão completas e que já começaram. Então você tem um plano de trabalho do teu período aqui. Então fica com pendência passo 20. Já comece anotando seu primeiro número de sequência de controle, número 52. E aí vamos para o próximo passo, passo 21. 21S, entre com a meta. Dá ok, ok. Na verdade não era esse passo. 20 folha de relatório completa. Você acabou escrevendo por extenso. Eu acabei me confundindo, mas na verdade eu quero ver esse passo primeiro aqui, que é o passo simples. 20 folha de relatório período, no caso simples. Então, esses relatórios, essa folha, elas representam as atividades que vão ser realizadas naquele período de tempo, ou período de avaliação, na forma de uma planilha a ser preenchida pela equipe em campo. E aí, o controlador, né, ou a pessoa que mexe no project,
o gerente do projeto poderá emitir as informações aqui, as informações que estão no campo, e aí fazer o controle e a medição do seu projeto. Então aqui é uma parte de medição, você coloca os valores aqui, mas para você colocar esses valores você precisa da informação do campo. E geralmente a pessoa que está inserindo esses valores não é a mesma que acompanha o serviço. Então a pessoa que está inserindo não sabe de primeira mão os valores a serem inseridos. Se aqui essa atividade já foi feita, se é 30%, no caso que é uma reunião. Mas se entregar o material já foi feito, podendo ser 100%, ou está 50% concluído, enfim, dependendo da atividade. Então, de alguma forma, esses valores, essa informação do campo do projeto tem que chegar até o operador do project, técnico de planejamento, usuário da ferramenta, enfim. Uma forma simples de fazer isso é criar esse passo, dar para o responsável e ele preencher essas informações, ou inclusive um fiscal, por exemplo, ele pode ir lá e fiscalizar e medir o trabalho a ser realizado, inclusive para pagamento. No caso, se estiver terceirizado, você, por exemplo, só paga quando o trabalho estiver concluído. Então, esse passo serve para isso também. Como eu fiz algumas alterações aqui, eu vou voltar. Então, ficou 0. E uma das coisas que a gente pede nesse passo é que ele esteja em branco. E aí você não fez isso. Eu vou fazer aqui, te mostrar. E aí é uma coisa simples. Você vem aqui, põe em branco. E aí você tem o seu projeto pronto para a pessoa responsável preencher os campos e depois você posteriormente acrescentar na ferramenta. E aí, nesse passo, a gente pede também para que você, apenas de uma forma, digamos, que fique mais visível, coloque as linhas intermitentes, né? As linhas uma sim, outra não, na cor cinza. Então você faz isso, seleciona uma linha, depois com o Ctrl do mouse. E aí eu não vou fazer em todas, eu vou fazer apenas algumas aqui. Você seleciona lá a cor e aí você tem. Aí claro, como ficou assim, você vem aqui depois. E eu também não vou fazer em todos. Você seleciona a mesma fonte, né? E aí você fica com ela em branco novamente. E aí, dito isso, você pode vir aqui nas opções, no file, desculpa, e pedir para imprimir aquilo. E aí, como eu fiz uma correção anterior à sua, aparece já essas opções demarcadas. Mas, por exemplo, eu botei para ser papel deitado em vez de papel em pé. Tem aqui as opções para você imprimir. Tem um Page Setup. Você pode vir aqui ajustar, por exemplo, a 60%. Vou dar OK. E aí eu tenho praticamente a folha toda. Depois eu tenho que conferir aqui. Mas eu tenho a folha toda para ser impressa. E aí eu imprimo e dou para a pessoa responsável. E depois eu coloco os valores no project do que foi realmente realizado em campo, do que está acontecendo em campo. E aí, para você não ter apenas uma planilha, e sim um documento, inclusive para você designar as responsabilidades de todas as pessoas que estão dentro do campo, você pode acrescentar por exemplo aqui, uma assinatura, tirar isso,
conforme eu já mostrei. E aí você põe a assinatura do responsável aqui, ele preenche as informações e assina. Então você passa a não ter só apenas uma planilha, mas um documento também que foi assinado e visto pela pessoa responsável. Então vou tirar essa assinatura aqui, senão eu estaria acrescentando mais uma atividade. Só serve para você acrescentar na hora de que você for imprimir. Inclusive, veio uma assinatura para cá. Deixa eu voltar. Pronto. Agora foi. Então não tem mais nada aqui. E aí é um passo, uma folha de relatório simples, onde eu tenho apenas algumas informações. E aí, dependendo do tipo de controle que você faça, você tem que analisar se serve ou não. E aí, nesse teu caso aqui, estou vendo que você não deu título para os nomes, para os campos, título para os nomes, título para os campos. Você não colocou os devidos títulos no campo em português. Provavelmente, como seu project é em português, deve ter ficado alguma coisa parecida, mas provavelmente não são os nomes que a gente pede. Então eu vou olhar tua tabela, S, ok. Então, por exemplo, status indicator seria indicador. Aí você escreveria indicador, vou apenas abreviar, de situação. E aí, então estou dando um título para aquele campo. Eu poderia renomear, inclusive, já falei as diferenças de título e renomear. O campo EAP, campo nome, desculpa, seria EAP mais atividades. Então start seria início real. Enfim, e aí temos todos os outros campos aqui que você acabou não dando título ou não renomeando conforme está no guia de exercício. Então vou dar OK aqui, vou aplicar e aí eu tenho a mudança desses nomes. Dito isso, fica só pendência para você corrigir aqui de apagar as informações. Não apagar, desculpa, esconder elas para quando você for imprimir elas não aparecerem, porque elas estão aqui. Depois no seu projeto você vai ter que preencher essas informações com os valores reais. E aí, dito isso, vamos para o próximo passo, que é emitir folha do relatório do período completo. Então, estou vendo o filtro aqui. Eu, novamente vou colocar hoje. Inclusive se repetiu o filtro dando o traço S, embora estejamos no completo. Aqui a primeira coisa que a gente pede, não é change work time, é details, actual work, actual cost, não precisa do work, a gente não pede isso aqui, então vou dar OK. E novamente, esta é uma informação que você vai pedir para alguém no campo preencher. Então depois de você receber as informações, você vai colocar no seu project, preencher elas aqui conforme o tempo de execução, quanto que elas foram gastas realmente, trabalho, enfim, o início. Então, novamente, essa parte aqui tem as configurações que a gente pede e ela deve ter as informações escondidas para a gente poder imprimir e ter a informação. Desculpa, acabei fazendo uma besteira aqui. Pronto. E aí a gente deve ter ela preenchida em campo. E aí eu tenho as informações escondidas agora. E aí novamente os campos aqui da tabela
você não colocou título e não renomeou. Então vou verificar essa tabela aqui também, que é uma, vamos ver aqui, que é até uma cópia da outra, né? Deixa eu ver se você tem uma tabela 22, não. 22 não, desculpa, uma 21 sem o traço S, mas é fácil também a gente ver qual tabela você usou. Ó, edit, então você usou a tabela 21 traço S mesmo, com um passo, com filtro, né? Com filtro do passo S, ok. Hamilton Start. Então tá ok a tabela, conforme a gente pede. E agora vamos pro passo 22, que não estou achando aqui. Então, deixa eu ver. Na verdade você acabou separando o exercício, né? Tô vendo que separou em 1 e 2. Vou mostrar aqui pra você. Eu tenho uma pasta onde eu guardo os exercícios. E aí eu vejo que você separou em 1 e 2 aqui. Inclusive mandou o pull, que a gente não precisa. Mandou o print. Então, eu vou abrir teu print aqui pra gente ver o que você nos mandou. Então estou vendo seu guia, sua aba processo de GP, e está feito até o passo 20, emitir o plano de trabalho do período. Ok, e aí ficam faltando, né, os passos 21, 22 e 23 deste exercício. Mas, ok. Então, vamos abrir o próximo passo. Próximo passo, no próximo arquivo, já que você separou ele em 1 e 2, não precisava separar. O guia separa apenas para uma questão de metodologia, uma questão de didática. Então vou abrir seu pool novamente. E aí eu vou abrir seu passo 22. Inclusive aqui você tem os outros passos, 21, 20, ok. Abrir seu passo 21, então ó, as pendências que eu falei já na correção. Enfim, vou abrir o passo 22, vou colocar o filtro também hoje, ok. E aí, nós começamos a ver modos e painéis de monitoramento dos indicadores que apoiam a metodologia EVM. Então, com a emissão dos planos de trabalhos e planilhas dados para as equipes de execução e após seu preenchimento, começamos a avaliar os indicadores de desempenho e a controlar de fato o nosso projeto. A diferença desse passo para o outro é que aqui a gente começa a controlar e no outro a gente apenas recebe as informações. Então, nós temos o controle do parâmetro tempo, o controle que é esse, temos o controle TWC, que é tempo, trabalho, custo, e o TWCR, que é tempo, trabalho, custo e os recursos do nosso projeto. Então, esse controle aqui a gente ainda vai enviar para as equipes de campo. Então, novamente, eles têm que estar possíveis de preenchimento. Tem que estar com as informações para o pessoal em campo preencher. Dito isso, eu vou inserir uma coluna aqui do tipo type
e você colocou tudo Fixed Work. Então, você não escolheu esse controle para ser realizado no teu projeto. Dito isso, eu vou apagar aqui e vou ver Scheduling aqui nas opções, e essa opção está desmarcada conforme solicitado, já que você escolheu ou TWC ou TWCR como controle. Dito isso, vamos para o próximo passo, controle TWC, novamente filtro, vou colocar hoje, e temos o campo aqui também de preenchimento. Novamente, esse campo tem que estar dessa forma para preenchimento das pessoas responsáveis. Vou ver sua tabela. Então, ok, novamente você não preencheu os nomes aqui, né? Então, término real, duração real, custo extra, enfim, você está apenas com o nome original. Então fica essa pendência também. Aproveite e anote mais o número da sua sequência, o número 16. Então vamos para o próximo passo. Passo 22, TWCR. Então vou dar OK. E as perguntas aqui são mais complexas, né? Cada tipo de controle que você faz, ele tem um custo. Então, esse controle tem o controle mais simples, você precisa de menos mão de obra para realizar ele, porque as perguntas são mais simples de serem realizadas, e conforme você vai acrescentando detalhes, você vai detalhando esse controle, você acaba precisando de mais pessoas, mais recursos humanos para conseguir as informações, elaborar aquelas informações. E aí você tem que saber analisar qual tipo de controle o seu projeto realmente precisa. Se ele precisa de um controle mais simples ou um mais elaborado, qual é o ideal para ele. E é claro que tem diferença de custos entre esses tipos de controle. Sabendo qual é o mais ideal, você começa a fazer aquele controle e a emitir essa planilha para a sua equipe em campo. Aqui é a mesma coisa, aqui tem que ficar de forma a ser preenchida, conforme eu já falei. Veja se você botou o campo details também, fez certo. Vou ver se eu tiro de tempo, dias aqui, se eu não me engano, semanas, ou não lembro agora se é semanas ou mês. Então, verificando o guia, ele pede apenas para que a menor escala exiba em semanas, por isso que eu acabei ficando na dúvida aqui. Então, você tinha marcado dias e a menor escala aqui seria semanas, então vou dar OK. E aí eu tenho as informações aqui que devem ser preenchidas em campo, conforme eu já havia comentado. Então, vamos para o próximo passo. Passo 23. Esse passo com asterisco a gente já falou que é para desmarcar a opção e não aparecer nesta visão. No entanto, o Project tem intermitências e às vezes quando você seleciona o passo, aquela visão acaba aparecendo. Então não tem muito o que fazer nesse sentido. E agora temos o passo, que é um método de gerenciamento do valor agregado, ou EVM, onde utilizamos essa técnica para avaliação do desempenho do projeto. Então veja que você tem as informações aqui.
campos estão corretos também. E aí, apenas para conferir aqui, vou ver a sua linha de base. Então você tem linha de base 1 não foi salva e a gente pede para termos uma linha de base salva na linha de base 1. Então vou dar OK. E apenas para ver se tem alguma diferença, eu vou salvar a sua linha de base normal, apenas para ver se tem alguma diferença nos valores, se ela foi atualizada. Bom, aparentemente não, está tudo ok. Então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato, coloque no Moodle, na sala de aula correspondente. Até a próxima. Tchau, tchau.